Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu venho aqui falar um pouquinho do que eu aprendi a respeito da Escola de Frankfurt com este livro aqui, Grande Hotel Abismo, de Stuart Jeffries. Comprando este ou qualquer outro livro, desde que através do link abaixo da Amazon, você ajuda o canal com uma pequena porcentagem da sua compra sem gastar nada a mais por isso. Desde já eu agradeço a todos que têm ajudado. Primeiramente, eu aviso a todos que chegarem a este vídeo que eu não sou um especialista em filosofia, muito menos em Escola de Frankfurt. Nunca li nada a respeito da Escola de Frankfurt, a não ser este livro, e muito menos li nenhuma das obras dos escritores da Escola de Frankfurt, nenhuma das fontes originais. Portanto, o que eu vou transmitir aqui é o resultado do meu aprendizado a partir deste livro, a perspectiva de um leigo que leu um livro para leigos a respeito de um assunto filosófico. Então, qualquer inconsistência no que eu falar, qualquer incompletude, vocês podem atribuir a esse fato, não é uma má-fé. Feito esse esclarecimento, vamos prosseguir então. A Escola de Frankfurt é um nome que permeia muito do nosso debate político-cultural atual, muitas vezes associado à esquerda, ao marxismo cultural, ao assim chamado globalismo, às pautas de minorias, etc, etc, etc. Geralmente, a direita não vê com bons olhos a Escola de Frankfurt, ao passo que aqueles mais ligados à esquerda gostam muito dos seus autores, nos publicam, sempre está saindo aí um livro do Theodor Adorno, do Walter Benjamin, do Horkheimer e por aí vai. Mas o que exatamente é essa escola? É um movimento como, por exemplo, a escola romântica? Ou é uma escola mesmo de verdade, com classe, carteira e professor? De verdade, a Escola de Frankfurt é uma instituição fundada em 1924 em Frankfurt, na Alemanha, e que existe até hoje, tendo ao longo de sua história tido sua sede alterada para outros lugares por várias circunstâncias, e que se intitula não Escola de Frankfurt, mas Instituto de Pesquisas Sociais. De onde surge essa escola? A Escola de Frankfurt surge num contexto em que as ideias marxistas pululam por todos os lados, e como vocês bem sabem, a tradição intelectual marxista é um universo à parte. Há inúmeras ramificações internas, debates e questões internos, convergências, dissidências, contradições, enfim, todo um leque de variação dentro desse mesmo espectro. E a Escola de Frankfurt se insere nessa gradação. Ela é uma escola, ela é um pensamento que se origina no marxismo e que, pelo menos nos seus principais autores, sempre ficou atrelado a essa raiz. Mas a Escola de Frankfurt não se insere de forma cômoda e sem contestações nesse plano de fundo marxista. Isto porque ela subverte muito do que no marxismo era muito arraigado, era quase dogmático, e propõe soluções novas, conceitos novos para lidar com a realidade da época. A Escola de Frankfurt surge nesse contexto, então, de marxismo intelectual multifacetado e num contexto principalmente em que a Revolução Alemã, uma tentativa de fazer na Alemanha o que fora feito na Rússia, falhara. Essa Revolução Alemã fora levada a cabo em 1918 por Rosa Luxemburgo e um outro sujeito cujo nome eu não me recordo e que é um pouco mais difícil de pronunciar. Falhou miseravelmente, não deu certo, e os marxistas alemães, entre os quais os membros da Escola de Frankfurt,
ficaram assim, muito perplexos, né, sobre as razões que impediam aquela revolução de ter dado certo. E eles estavam muito também preocupados, principalmente, com a questão desse insucesso generalizado da passagem da teoria à prática dentro da ideologia marxista. O que eles mais viam era uma acomodação de interesses do proletariado, de modo que o que parecia ser um movimento natural da história que levaria o proletariado a tomar consciência da sua classe, das contradições do capitalismo e com isso superá-lo e chegar ao comunismo, e isso para eles não estava acontecendo justamente o contrário. O proletariado estava cada vez menos interessado em promover essa revolução e cada vez mais envolvido no sistema capitalista. E então para eles era muito importante saber, como intelectuais marxistas, o que fazer com a prática, né? O marxismo sempre foi ligado à prática, sempre recusou esse lugar de teoria encastelada numa torre de marfim e que não se engaja numa ação pública. Mas esses intelectuais aqui da escola de Frankfurt se deparavam com essa questão e achavam cada vez mais que chegara a hora de esquecer um pouco a prática, se dedicar somente à teoria, porque na verdade a prática naquelas circunstâncias históricas não era mais possível. E quem eram esses intelectuais da escola de Frankfurt? Eles eram simplesmente intelectuais marxistas alemães ou havia algo mais característico neles? Quase regra geral, os intelectuais da escola de Frankfurt eram judeus, filhos de famílias muito abastadas e cultas, que tinham sérios problemas com a sua própria condição de classe e também sérios problemas com os seus pais, principalmente a figura do pai propriamente dita. Era como se os intelectuais judeus da escola de Frankfurt fossem primos distantes, porém embebidos da mesma situação de Franz Kafka, que tinha aquele pai opressor com o qual ele não conseguia se adaptar. Esse era um sentimento que perpassava a escola de Frankfurt. Então havia sempre uma revolta edipiana contra esses pais. Por exemplo, no caso do pai que, além de capitalista, era um ateu militante, o que era muito comum nessa elite judaica da época, os filhos se tornavam grandes crentes do judaísmo, interessados por tudo que fosse judaico, das escrituras à cabala. Ao passo que se o pai fosse muito religioso, seguisse muito estreitamente a Torá, os filhos se tornavam ateus que não queriam nem ouvir falar daquilo. Então, esse grupo tinha essas características muito particulares, tinham essa preocupação com a prática e em relação à teoria no marxismo da época, e tinha também a ambição de fazer um diálogo entre a psicanálise de Freud e o marxismo. E esse, eu acho, é o grande traço distintivo e fundador aqui da escola de Frankfurt. Essa união entre marxismo e psicanálise freudiana. Então, os intelectuais da escola de Frankfurt, tendo renunciado à prática, tendo renunciado à verdadeira revolução, à luta armada, à insurreição do proletariado, passam a se dedicar ao que eles chamam de teoria crítica, que é o olhar a sociedade em torno, olhar aquela cultura de massas, olhar aquela cultura que também se militarizava, né, ao tempo da ascensão do fascismo, olhar a indústria cultural emergente de Hollywood, que ganhava cada vez mais espaço na arena internacional, e desnudar
aquilo que havia de opressão e de alienação nessas novas formas que o capitalismo assumia, né? Eles continuavam marxistas, mas meio que viam essa necessidade de atualizar as denúncias de Marx para os tempos modernos e de revelar, né, que muito daquilo que parecia inocente, que parecia não comprometido com a manutenção do sistema capitalista, de como aquilo na verdade contribuía decisivamente para a manutenção desse sistema. O período em que surge a Escola de Frankfurt também é um período que, além de ter esse proletariado desengajado, tem uma mudança estrutural em relação ao tempo de Marx, porque no tempo de Marx e na teoria marxista original, a alienação ela se dava no trabalho, né? O trabalhador era um trabalhador alienado e aí estava a raiz de muitos dos problemas. Mas na sociedade aqui já da década de 20, quando surge a Escola de Frankfurt, o que agora começa a ser mais problemático é a sociedade de consumo que surge, né? O problema já não é mais a alienação pelo trabalho, mas a alienação pela transformação desse trabalhador num consumidor. Muito do trabalho da Escola de Frankfurt vai ser dedicado a revelar essa condição e denunciá-la. Na década de 20, então, este Instituto de Pesquisas Sociais surge, começa a atuar. A princípio, ele tem uma visão marxista um pouquinho mais tradicional, até por conta do seu diretor à época, se não me engano, o Grossman. Porém, assim que Horkheimer assume a direção do Instituto, e nela ele ficará acho que por quase 30 anos, esse perfil que eu já havia descrito ganha maior força. O Theodor Adorno, que é esse judeu alemão, mas filho de uma mãe italiana, daí o Adorno do seu nome, também participa do Instituto desde a primeira hora. O Walter Benjamin igualmente, porém o Walter Benjamin sempre um pouco mais afastado do Instituto por conta do seu próprio estilo de vida, né? Um pouquinho mais boêmio, que o levava a ficar viajando pela Europa, pulando de cidade em cidade. Logo depois que o Instituto surge em 24, né? Passado a década de 20, chegamos à década de 30. E a década de 30 será crucial, porque em 33 especificamente, chega ao poder o Partido Nazista. E obviamente o Partido Nazista não vê com bons olhos este instituto marxista comandado por judeus intelectuais e abastados. Eles então vão ter que cair fora da Alemanha tão logo seja possível. E, portanto, eles transferem a sede do Instituto, primeiramente para Berna, na Suíça. Começa todo um processo de imigração. Theodor Adorno, a princípio, vai para Oxford, fica 3 anos lá, mas não é bem recebido, não se sente bem naquele ambiente. Horkheimer vai para a Suíça, o Walter Benjamin já estava peregrinando pela Europa, né? Ele simplesmente não volta para a Alemanha, meio que se refugia na França. E, posteriormente, todos eles, com exceção do Walter Benjamin, que vai morrer no curso da Segunda Guerra Mundial, vão para os Estados Unidos, né? Esse lugar tão inusitado para esses judeus alemães tão típicos e ainda por cima marxistas. E nos Estados Unidos, né, principalmente em Los Angeles, Califórnia, eles vão constituir aquela famosa comunidade de intelectuais alemães exilados, que foi tão frutífera culturalmente, da qual participavam não só os intelectuais da Escola de Frankfurt, como também, por exemplo, Thomas Mann, Bertolt Brecht, o Arnold Schoenberg, né, o grande músico, entre outros. E então,
eles vão viver essa realidade diferente. Eles vão se debruçar sobre a ascensão do fascismo, vão dedicar seus estudos a este estudo da alma totalitária, né, daqueles cidadãos que não só não tinham feito a revolução, como tinham se sujeitado tão servilmente a um regime daquele tipo. E nos Estados Unidos, obviamente, do lado de Hollywood, literalmente, eles não vão se sentir confortáveis também. Primeiro que eles têm um espírito totalmente distinto do espírito norte-americano, ainda que eles não fossem marxistas. E segundo, porque eles também veem, principalmente na indústria de cultura de massa, traços de autoritarismo, traços de fascismo disfarçados, que eles vão diligenciar por denunciar. Então eles vão analisar o cinema norte-americano, a cultura norte-americana, entre outras coisas. Nos anos 40, quando a Segunda Guerra Mundial finalmente eclode, eles vão continuar muito preocupados com a questão fascista, mas também vão passar um pouco a ação. E alguns deles vão efetivamente colaborar com o governo norte-americano, porque eram tidos como grandes especialistas nos nazistas, para combater a ascensão de Hitler, né, e a sua expansão pela Europa. Então, né, ironicamente, esses intelectuais da Escola de Frankfurt vão efetivamente, às claras, colaborar com o que depois viria a ser a CIA. Entre esses intelectuais que colaboraram com a futura CIA está o Herbert Marcuse, que vai depois acabar ficando nos Estados Unidos, coisa que muitos dos seus colegas não fará. A guerra acaba, alguns ficam nos Estados Unidos, muitos voltam para a Europa. Theodor Adorno é um dos que voltam para a Europa, Herbert Marcuse é um dos que fica, Horkheimer também volta para a Europa. E na Alemanha da década de 50, a preocupação da Escola de Frankfurt será principalmente analisar o que tinha acontecido, Auschwitz, né, que é revelado em sua plenitude. É daí, por exemplo, a frase tão emblemática do Adorno de que não seria possível haver poesia depois do que tinha acontecido em Auschwitz, que é uma frase que tem muito a ver com o pensamento dele, que tem muitos significados para além dessa superficialidade das palavras. E eles também vão se dedicar a evitar que a Alemanha simplesmente esqueça do que tinha acontecido, simplesmente finja que aquilo não tinha acontecido, que a vida era normal e que eles vão continuar essa vida normal daqui para frente. Eles entendem ser muito importante relembrar constantemente a sociedade alemã do que acontecera, para que ela fizesse uma autoanálise, ganhasse consciência de si mesma e assim evitasse que isso pudesse um dia de novo acontecer. Então a atuação deles na década de 50 vai ser principalmente sobre isso, sobre os impactos de Auschwitz, sobre a humanidade e a própria forma de pensar, e a necessidade da Alemanha não simplesmente fingir que nada tinha acontecido, porque eles sentiam que era isso que parecia que iria acontecer. É nessa época também que o Theodor Adorno vai dizer que Auschwitz era como se fosse um novo imperativo categórico, né? Lembra do Kant que falava dos imperativos categóricos? Então esse novo imperativo categórico é que o pensamento, né, a política, a ciência a partir de agora meio que são obrigadas a sempre levar em consideração que os seus desdobramentos não podem conduzir à repetição do que acontecer em Auschwitz. Então passa-se a década de 50 e chegamos à década de 60, que é a década também em que começam a se aposentar e depois a falecer
os grandes luminares da escola de Frankfurt. E a década de 60 vai ser uma década em que eles vão se defrontar com outras correntes intelectuais. O Stuart Jeffries vai contar aqui um pouco sobre debates extensos que o Adorno e os seus alunos tiveram com Karl Popper, que é um importante filósofo, um representante do positivismo, né, do cientificismo. E depois eles vão se confrontar com a nova esquerda que surge, a famosa New Left, dos movimentos estudantis, né, que culminam lá no maio de 68 em Paris. Lembrem-se de que a escola de Frankfurt sempre defendeu que não era a hora de agir, que simplesmente não dispunham de meios de ação e que, portanto, era preciso se limitar à teoria acrítica. Mas aqueles estudantes não querem ficar sentados esperando as coisas acontecerem. Eles querem se engajar na luta, eles querem ir às ruas, tomar universidades, tomar instituições. E a escola de Frankfurt acha isso um absurdo, com exceção de Marcuse, e principalmente Theodor Adorno acha isso um absurdo. Ao ponto de, uma vez que os estudantes invadem uma das salas do Instituto de Pesquisas Sociais de Frankfurt, o Adorno chamar a polícia para retirá-los dali. Essa história dele chamar a polícia para retirar os estudantes causa uma grande celeuma, principalmente com Herbert Marcuse, que apoiava os estudantes, que fica chateadíssimo com isso, e torna o Theodor Adorno cada vez mais um alvo dos estudantes. Então os estudantes o confrontam o tempo todo, escrevem frases na lousa, fazem protestos em frente à faculdade, e rompem no meio das falas dele, enfim, um monte de coisa. O Theodor Adorno, ele não se sentia confortável com isso, porque ele via nesse tipo de atitude traços do autoritarismo que ele já identificara no próprio nazismo e no fascismo. E então aí que surge a própria escola de Frankfurt falando do que seria um fascismo de esquerda, né? Que seria essa noção de que há um esclarecimento a ser feito, mas que a pretexto de fazer esse esclarecimento é possível forçar outras pessoas a caminhar adiante. É muito interessante, eu não fazia ideia de que esse termo que às vezes a gente ainda ouve aí, né, fascismo de esquerda, tivesse surgido no seio da escola de Frankfurt, né, uma organização marxista. E o Adorno, por conta desses desgostos com o movimento estudantil, desses confrontos, vai acabar morrendo meio que de depressão e infarto na Suíça em 1969. O Instituto de Pesquisas Sociais continua. Ele vive até hoje, está presente na Alemanha. E depois da morte desses fundadores, né, o principal expoente do Instituto foi o Jürgen Habermas, que, se não me engano, está vivo até hoje. O Jürgen Habermas já uma certa dissidência do Adorno. Ele tende a pensar de forma mais positiva sobre o futuro e sobre a possibilidade de ação. Este livro, pessoal, é obviamente uma apresentação da escola de Frankfurt, um grande ensaio. Ele não é um livro de história da filosofia. Ele vai, hora ou outra, se debruçar sobre um conceito ou de forma mais aprofundada. Mas ele é principalmente uma grande apresentação dos fatos históricos, das personalidades mais importantes, um tom mais jornalístico. Mas eu, sinceramente, fiquei muito satisfeito com a sua leitura, porque acredito que ele cumpriu o papel que eu esperava dele, que é o de me informar da escola de Frankfurt, de modo que, quando eu me defrontasse com uma referência de um desses autores, principalmente na crítica literária, né, que é o campo onde eu mais atuo, da literatura, eu soubesse de mais ou menos de onde aquilo estava partindo, né, e que sistema de pensamento aquilo integrava. Eu acho que esse livro consegue fornecer isso muito bem.
respeito do Adorno, a respeito do Marcuse, do Walter Benjamin principalmente, e do Horkheimer, que são os mais falados mesmo aqui, apesar de se falar de alguns outros. Mas assim, não esperem nada aprofundado, mas também não esperem nada superficial demais. É um bom meio termo, então fiquei muito satisfeito. E eu também fiquei encorajado e interessado a efetivamente ler as obras desses autores, porque eu também sempre tive a impressão de que eram muito impenetráveis, herméticos, mas vendo trechos que o autor traz deles, me parece que eles são um pouco mais acessíveis do que eu tinha imaginado. Outra coisa bacana de se ver é essa variedade intelectual dentro do marxismo no século XX, porque as ideias que estão aqui, elas não são hegemônicas. Por exemplo, esse termo mesmo, grande hotel abismo, ele foi dado pelo grande filósofo marxista George Lukács, que dizia da escola de Frankfurt que era como se eles estivessem num grande hotel, muito confortáveis, sendo muito bem servidos, mas com uma vista panorâmica e privilegiada para um abismo, que é onde estaria todo o restante da sociedade. Eles ficariam lá de cima olhando para baixo, descrevendo perfeitamente o que acontecia, mas não contribuiriam em nada para descer e efetivamente mudar aquele estado de coisas. O único autor aqui que ele cita da escola de Frankfurt que eu realmente achei desinteressante é o Habermas. Eu achei o Habermas realmente hermético e realmente abstrato demais e, quiçá, quimérico, sabe? De uma certa forma, eu acho que os outros membros da escola de Frankfurt eram um pouquinho mais pés no chão do que o Habermas, apesar de, às vezes, pessimistas demais. E é muito bacana aqui, entender esse contexto, né, judaico-alemão, que é tão específico e tão frutífero do ponto de vista da cultura, né, e de como essas características pessoais dos filósofos marcam profundamente essa filosofia. Porque, assim, é incontestável que na escola de Frankfurt há um certo elitismo, né? Para nós que somos latino-americanos lendo isso, não dá para não perceber uma coisa muito europeia, muito branca, muito masculina. Por mais que isso seja feito a pretexto de destruir o sistema, e muitas vezes a crítica realmente é demolidora, eles ao mesmo tempo são cultores da tradição europeia, assim, mais do que qualquer um. O enteado do Marcuse, ele diz aqui que o Marcuse era aquela pessoa que falava sobre a libertação, falava contra a sociedade burguesa, escreveu Eros e Civilização, mas que o exortava na vida privada, a ele e seu enteado, a adotar, por exemplo, como guia o Thomas Mann. Eles gostavam muito do Thomas Mann, que era alguém que se levantava todas as manhãs, tomava banho, colocava o seu terno e gravata e se sentava em sua escrivaninha para escrever sobre as paixões humanas. Então, assim, há muito disso aqui na escola de Frankfurt, né? Esses engravatados convencionalíssimos que sentam nas suas escrivaninhas para escrever jeremiadas contra todo o restante do universo, né? Inclusive o universo a que eles pertencem. Eu acho bacana a gente ter essa perspectiva, e porque acho que todos esses pensamentos europeus, né, principalmente esses alemães, eles são muito característicos. Eles partem muito dessas particularidades pessoais dos filósofos, particularidades que não são as nossas. Então acho que a gente nunca pode adotar essas filosofias assim em bloco, acriticamente, e de modo a anular as nossas particularidades ou a rebaixá-las como se fossem inferiores.
Eu acho que nós temos mais a contribuir, talvez tentando encontrar o que nos é próprio, o que nos é particular, e estabelecer, com base no que formarmos, um diálogo com essas outras particularidades, mas nunca anularmos as nossas em prol das particularidades deles. Eu senti muito a falta aqui no livro de um capítulo sobre as relações entre a escola de Frankfurt e os intelectuais de esquerda franceses, tão famosos, né, como Jacques Derrida, Roland Barthes, Michel Foucault, Jean-Paul Sartre, Merleau-Ponty, etc, etc, etc. Faltou esse capítulo. Mas enfim, fica a dica. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal, me sigam no Scoob, no Instagram e no Facebook. Todos os links estarão aqui embaixo. Comprem este livro ou qualquer outro produto através do link abaixo da Amazon e ajudem o canal. Me leiam no meu blog e nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!